Obrigado, senador Tasso Gereissati, pela oportunidade que me deu. Gostaria também de agradecer ao presidente desta eminente comissão, embora ausente, senadora Aloísio, também ao vice-presidente, senador Luiz Henrique, e a todos os demais integrantes desta comissão pela oportunidade que me deram de estar aqui hoje. Um agradecimento especial vai ao meu relator, com as saudações pernambucanas, senador Fernando Bezerra Coelho, pela rapidez com que preparou o relatório da minha indicação. Também não poderia deixar de expressar o meu profundo agradecimento à excelentíssima senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff, e ao Ministro de Estado das Relações Exteriores, Mauro Vieira, pela minha indicação. Agora farei um breve enunciado sobre o que pretendo fazer, se Vossas Excelências me derem a honra de ser o embaixador do Brasil em Lomé, no Togo, do outro lado do Atlântico. Como se pode ver no documento que foi distribuído a Vossas Excelências, o Togo é um país de pequenas dimensões, aproximadamente com 57 mil quilômetros quadrados, sendo mais ou menos do tamanho do estado da Paraíba. É uma estreita faixa de terra que fica entre a Gana e o Benin, tendo Burkina Faso ao norte. A etnia majoritária do Togo, a etnia Ewe, diga-se de passagem, deu grande contribuição à formação étnica brasileira. E, apesar de ser um país pequeno, o Togo faz parte de uma comunidade bem mais ampla, que é a comunidade dos estados da África Ocidental, e também faz parte da comunidade financeira da África. É um fato, aliás, pouco conhecido da maioria dos brasileiros, que muito antes da existência do euro como moeda única de um grupo de países, já existia o franco CFA, que é uma moeda única que foi criada para os países de expressão francesa, os países que saíram do colonialismo francês nos anos 1960. A moeda, o franco CFA, é moeda única de vários países da África Ocidental e da África Central e tem uma paridade fixa. Antigamente, essa paridade fixa era com o franco francês, atualmente com o euro. Enfim, é um país que está, apesar do seu tamanho, está inserido numa região importante, uma região estratégica para o Brasil. E o porto de Lomé é um porto extremamente importante, um dos portos mais importantes da região, de águas profundas, e o aeroporto internacional recentemente inaugurado, em 2014, também é um dos mais importantes e serve atualmente como hub regional. Outro aspecto interessante da República Togolesa que eu gostaria de salientar é o fato de que a sua população professa várias religiões. Segundo as estatísticas, o cristianismo tem a preferência de cerca de metade da população, 50%, o Islã, 15%, mas as religiões tradicionais africanas ainda são seguidas por grande parte da população. Aí varia entre um terço e metade da população, que muitas vezes se declara cristã, mas ainda segue as religiões tradicionais. Eu tenho informação, que é uma informação importante neste momento, de que esses povos que professam religiões diferentes no Togo convivem harmonicamente, convivem pacificamente. No momento em que há um lamentável recrudescimento dos fundamentalismos religiosos na região, com Boko Haram atuando ali próximo, na Nigéria, e os separatistas do Azawad atuando no Mali, ali próximo também, é muito importante mencionar que o Togo é um contraponto naquela região como país em que convivem pacificamente todas as religiões. Bom, Vossas Excelências sabem que a política para a África, a política brasileira para a África é muito antiga. Ela já tem cerca de 55 anos. Logo depois da independência, nós estabelecemos, logo depois da independência da maioria das antigas colônias europeias na África, nós estabelecemos relações com vários países. Com o Togo, nós estabelecemos relações logo 2 anos depois da independência, em 1962. E, em 1978, nós abrimos embaixadas nas 2 capitais. Na primeira vez em que eu estive na África, Vossas Excelências receberam o meu currículo e devem ter visto que, mesmo antes de ter postos como diplomata na África, eu estive, no início dos anos 1980, eu estive como técnico estagiário, foi minha primeira experiência africana, foi em Kinshasa,
atual capital da República Democrática do Congo, que naquela ocasião se chamava Zaire. Naquele momento, o Brasil estava com uma ofensiva comercial muito importante para a África, e eu fiquei sabendo, até naquele início dos anos 80, que há poucos anos o Brasil tinha vendido 6 aeronaves Chavante, fabricação Embraer, justamente para as Forças Armadas togolesas. Foi exatamente essa importante exportação de aviões que mostrou que o nosso país podia ser exportador de produtos de grande valor agregado para o continente africano, que determinou que Lomé seria uma das primeiras capitais onde, naqueles anos 1970, nós estabelecemos relações, estabelecemos residências, embaixadas com residência. É claro que nós sabemos que houve problemas no final do século XX, quando nós, por razões orçamentárias, tivemos que fechar várias embaixadas. Os togoleses também fecharam a embaixada que tinham aqui em Brasília. Nós fechamos em 1997, eles fecharam em 1999, mas nós tomamos a iniciativa de reabrir a embaixada logo em 2006. E, atualmente, segundo informação que tivemos quando visitou Brasília e São Paulo o chanceler do Togo, em fevereiro passado, nós temos a informação que o governo togolês deverá reabrir a embaixada, talvez ainda este ano. Senhores senadores, senhoras senadoras, senhoras e senhores, eu gostaria de dizer que, assim como o pintor Cícero Dias, eu vi o mundo. Para mim também, ele começava no Recife. Quando jovem, nas praias pernambucanas. Não passava nem por Petrolina? Petrolina, importante centro do meu estado, que lamentavelmente ainda não conheço, acho que deveria conhecer antes de cruzar o Atlântico. Claro. Mas é interessante, quando jovem, brincando nas praias pernambucanas, muitas vezes, entre amigos, eu dizia, vamos nadar até a África. Enfim, nós sabíamos que a África é logo ali, mas por desconhecimento da parte de muitos africanos e muitos brasileiros também, nós muitas vezes não nos lembramos que estamos tão perto. Parece perto, mas é tão longe. Porque não há ligações marítimas e aéreas regulares. Isso realmente é um problema e nós deveremos, se Vossas Excelências me derem a honra de estar em Lomé, eu trabalharei também para que haja mais transporte marítimo e aéreo entre essas duas partes do mundo que são tão próximas geograficamente. O Nordeste e o Nordeste do Brasil e aquela região da África Ocidental. Enfim, quando eu tive a minha última experiência africana, pelo currículo, Vossas Excelências puderam ver que a minha última experiência foi em Burkina Faso, quando estive numa missão especial de abrir a embaixada em Ouagadougou. Naquele momento, eu também vi nascer o mais ambicioso projeto de cooperação que o Brasil já teve, que é o projeto Cotton IV, um projeto de apoio à cultura do algodão em 4 países da África. O Mali, onde está a estação experimental, o Mali, por coincidência, é o país para o qual vai o colega que foi sabatinado aqui por Vossas Excelências justamente na semana passada, e lá está, nas imediações da capital, está a estação experimental do programa do algodão. Mas é um programa que também prevê a disseminação de melhorias genéticas e de técnicas de plantio para Burkina Faso, portanto eu vi nascer quando estava em Burkina Faso, para o Chad e para o Benin. Para minha alegria, no ano passado, o Togo também se juntou a esse projeto. Tanto que agora o projeto até já foi rebatizado de projeto Cotton IV Plus Togo. Então, ele será agora destinado não só àqueles 4 países originais, mas também ao Togo. Por isso, caso eu tenha a oportunidade de estar lá, poderei chegar a Lomé já com um projeto em andamento. E, além desse projeto do algodão, há também um projeto importante para o Togo na área de cultivo da mandioca. E esses projetos, ambos os projetos, tanto do algodão como da mandioca, são realizados no Brasil pela Embrapa. Como Vossas Excelências sabem, a Embrapa é
uma instituição de excelência no nosso país e tem trabalhado muito para levar cooperação Sul-Sul para os países africanos. Durante muito tempo, nós mostramos que tínhamos competitividade nessa área de cooperação Sul-Sul e, graças principalmente às similaridades de clima e de solos, embora nós tenhamos avanços tecnológicos muito maiores do que aqueles países, nós fomos levando cooperação cada vez mais e a nossa maior vitrine no continente, justamente, neste momento, é o projeto Cotton 4, agora, para minha alegria, estendido até o Togo. Quanto às potencialidades do Togo como fornecedor para o Brasil, é importante dizer que se trata de um país que é um dos maiores produtores de fosfato carbonatado, e que é um insumo importante para a agricultura brasileira. O país também está numa evolução econômica muito importante. Há várias privatizações em curso, há vários investimentos em infraestrutura, em estradas, em portos, aeroportos. E eu já mencionei rapidamente o porto, mas é importante dizer que o porto de Lomé, no ano passado, teve um terceiro cais inaugurado, que é um cais de águas profundas, que já recebe grandes navios da era pós-Panamax, e que são principalmente navios que vêm do Oriente. E esse porto, esse importante porto de Lomé, está muito próximo, está a 2 a 3 dias de navegação do porto de Pecém, senador, do porto de Suape, no nosso Pernambuco. Enfim, há muitas potencialidades de comércio, como Vossas Excelências sabem, no nosso estado de Pernambuco há um importante polo têxtil, ali na região de Caruaru, Toritama, Santa Cruz do Capibaribe. E um elemento interessante que, por acaso, até eu fui buscar nas minhas pesquisas sobre os embaixadores que estiveram anteriormente no Togo, eu descobri que quando esteve aqui nesta mesma comissão, em 2011, o último embaixador no Togo, o colega de carreira Miguel Gustavo, de Paiva Torres, ele mencionou que tinha ficado muito impressionado como havia produtos, ele encontrou não só no Togo, mas em vários países da África por onde ele viajou, e nesse caso eu também me incluo na mesma situação, já viajei por vários outros países da África também, e muitas vezes se encontram produtos brasileiros nos mercados locais, mas são produtos que não chegaram diretamente à África. Muitas vezes são triangulados, passam via Europa e pelos comerciantes libaneses também, muitas vezes. E é um fato. Por que não podemos, então, fazer um comércio direto? Eu estarei, caso Vossa Excelência me dê a honra de estar lá, estarei trabalhando para receber as missões comerciais, apoiar todas as missões comerciais, e pelos números que estão no documento distribuído a Vossas Excelências, dá para ver que nós já chegamos a exportar 160 milhões de dólares há alguns anos, em 2011, e depois esse fluxo veio diminuindo. Enfim, estarei disposto a trabalhar em Lomé para que esse patamar de 160 milhões de dólares de exportação, de números de exportações, volte a ser atingido. Há, naturalmente, como já mencionei, as dificuldades estruturais, as deficiências no transporte aéreo, transporte marítimo. Mas eu volto a dizer que a nossa proximidade facilita a passagem dos navios que saem dos nossos portos, principalmente dos portos do Nordeste, para a Europa, e que muitas vezes tem que fazer uma parada ali naquela região da África Ocidental. O aeroporto de Lomé também se tornou um aeroporto importante, e desde junho de 2013 nós tivemos um voo da companhia etíope, da Ethiopian Airlines, que vinha de Addis Abeba e passava por Lomé e seguia viagem para São Paulo. Esse voo, lamentavelmente, vai ser cancelado a partir de maio. Não existirá mais. A Ethiopian Airlines passa a fazer diretamente da capital etíope, Addis Abeba, a São Paulo. Isso é lamentável, mas eu estarei lá também trabalhando junto, se Vossa Excelência me permitirem, estarei trabalhando junto às autoridades aeroportuárias do país e outras autoridades e companhias aéreas, naturalmente também junto às companhias aéreas privadas, a maioria delas, da região,
para que haja maiores ligações aéreas. Devo dizer que quando o embaixador Roberto Jussey, chanceler do Togo, visitou Brasília e São Paulo em fevereiro passado, eu acompanhei o chanceler durante toda a visita. Uma das visitas que nós fizemos foi a São José dos Campos, a Embraer. Posso dizer que o chanceler Jussey ficou literalmente boquiaberto com o que ele viu em São José dos Campos. E até me sugeriu, quando o senhor chegar lá, por que não podemos fazer um air show para o qual seria convidada a Embraer, mas também seriam convidadas todas essas companhias aéreas da África Ocidental. Existe, inclusive, uma companhia que é subsidiária da Ethiopian Airlines, que tem sede justamente no aeroporto de Lomé. Estarei lá, se Vossas Excelências permitirem, para trabalhar em prol desse trinômio que seria comércio, transportes, na sua vertente aérea e marítima, e cooperação Sul-Sul, pois eu já chegarei com o projeto Cotton for Plus Togo em andamento, e o projeto da mandioca, e estaremos atentos às demandas do Togo. Caso aprovado por Vossas Excelências, devo dizer que serei apenas uma peça no contexto muito mais amplo da política africana do Ministério das Relações Exteriores, que é feita pelo chanceler Mauro Vieira, pelo secretário-geral, embaixador Sérgio Danese, pelo senhor subsecretário de Assuntos Políticos para a África e Oriente Médio, embaixador Paulo Cordeiro, pelo chefe do Departamento da África e pelas divisões. E temos atualmente 37 embaixadas no continente africano. Finalmente, gostaria só de mencionar algumas palavras do chanceler Mauro Vieira, quando aqui esteve, algumas semanas atrás, ele esteve aqui nesta mesma comissão, e é importante mencionar algumas palavras que o chanceler falou naquele dia. Abre aspas. Fica claro que a dimensão Sul-Sul se consolida em nossa diplomacia. Queremos aprofundar a cooperação com os países em desenvolvimento levada a cabo pela Agência Brasileira de Cooperação. Manteremos e aprofundaremos as relações com os países da África e do Oriente Médio, duas regiões ligadas ao Brasil por laços e interesses concretos. Enfim, senhores senadores, senhoras senadoras, senhoras e senhores, espero não ter me estendido muito, estarei à disposição para as perguntas de Vossas Excelências e esclarecimentos que se fizerem necessários. Mas a minha disposição é essa, é de trabalhar para que esse relacionamento Brasil-África seja cada vez mais estreito. Muitíssimo obrigado.